Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um conteúdo, tá certo? Lembrando que estaremos dando continuidade ao conteúdo da semana passada, tá bom? Onde começamos a trabalhar toda a parte de razão, né? Trabalhamos a parte inicial, razão entre dois números, razão entre grandezas de mesma espécie, tá certo? Trabalhamos toda essa parte aí e hoje a gente chega na parte de razão entre duas grandezas de espécies diferentes, tá certo? Vocês vão relembrar aqui um conteúdo já visto no bimestre passado, tá certo? Ao fazer a leitura aqui vocês vão relembrar daquilo com qual eu estou me referindo, tá certo? Então vamos lá. No capítulo 6, quando desenvolvemos um estudo particular sobre fórmulas, lá em equação de primeiro grau, apresentamos situações que envolvem o cálculo da razão entre duas grandezas de espécies diferentes. Você se lembra disso? Falamos sobre a velocidade média e a densidade demográfica. É ela que voltamos para o trabalho de razão entre duas grandezas de espécies diferentes. Tá bom? Então, agora desenvolvendo o estudo sobre razões, retomamos o cálculo de velocidade média e de densidade demográfica, que, com outras situações, envolve grandezas de diferentes espécies. Acompanhe os exemplos, tá? Então, o primeiro cálculo que ele está mostrando aí para vocês é o cálculo de velocidade média, tá bom? E ele traz aí, o cálculo da velocidade média envolve uma razão entre uma grandeza associada à distância, em que geralmente usamos unidade como o quilômetro ou o metro, e outra grandeza associada ao tempo, como horas ou segundos, tá? A fórmula já estudada para o cálculo de velocidade média pode ser escrita da seguinte forma. Então, velocidade média é igual a d, que é distância, sobre t, que é tempo. Então, ele traz aí um exemplo. Como exemplo, considere a seguinte situação. Na linha de produção de uma fábrica, uma caixa percorre 18 metros de esteira em um tempo de 10 segundos. Conhecer a velocidade com que a caixa se desloca é muito importante para organizar a linha de produção. Nesse caso, calculando a velocidade média de deslocamento da caixa, temos, então, ó, velocidade média, a distância que a caixa percorre é de 18 metros, e ela faz isso em um tempo estimado em 10 segundos. Razão nada mais é do que uma divisão, efetuando, temos aí 1,8 metros por segundo, tá bom? Observe que a razão obtida é acompanhada de uma unidade de medida, que é metros por segundo, que indica um deslocamento da caixa na esteira de 1,8 metros a cada segundo. Nesse caso, quando a razão é dada entre grandezas de espécies diferentes, temos a indicação de uma unidade, que nessa situação é o metros por segundo, tá bom? Dando continuidade aí na próxima página, a gente chega em densidade demográfica, tá? São as duas formas que faremos relembrar o conteúdo estudado em razão de espécies diferentes, grandezas de espécies diferentes. Densidade demográfica. Quando se obtém o quociente entre o número de habitantes e a respectiva região ocupada por esses habitantes, temos a chamada densidade demográfica, DD, tá? Indicando densidade demográfica como DD, temos aí o número de habitantes dividido por a área, tá? A ocupação, a extensão territorial, tá bom? De maneira geral, a área é dada por quilômetros, não é isso? Quadrados. Como exemplo, considere o estado de Minas Gerais. Estimativa da população e a área. Então, como é que a gente vai fazer? Ó, estimativa da população e a área. Um pelo outro na forma da divisão e a gente acha a densidade demográfica. Tá bom, gente? Super simples aí
também a gente vai observar, pelo fato que estamos trabalhando com grandezas de espécies diferentes, as duas unidades trabalhadas, nesse caso, habitantes e quilômetros quadrados, tá bom? Super tranquilo aí, certo? Fechando essa parte aí, tá? A gente vai direto lá na página 76, onde ele tem assim, razão escrita na forma de percentual, tá? Essa palavrinha aí, percentual, também muito comum pra gente, é a porcentagem, né? O porcento, que nada mais é do que o denominador 100, tá bom? Então vamos fazer uma breve leitura aí. Nos módulos anteriores comentamos o problema que há na coleta de esgoto, né? Em que uma parcela significativa de moradias não tem acesso a esse tipo de serviço. Entretanto, muitas cidades têm a coleta de esgoto das casas por meio de tubulações, mas não descartam de formas adequadas e despejam-no, muitas vezes diretamente, em rios ou no mar. Com isso, o problema ambiental é apenas transferido da porta da casa para as pessoas para um local mais distante, mas invariavelmente ocasiona sérios problemas ao meio ambiente. Para se ter uma dimensão dessa problemática, leia o trecho da reportagem publicada na internet de 2008. Só para a gente fechar essa parte aí, razão escrita na forma de percentual, tá? Razão escrita na forma percentual. Vamos lembrar aqui que é 100%, tá bom? Aí ele traz aí, o saneamento avança, mas o Brasil ainda joga 55% do esgoto que coleta da natureza, diz o estudo, tá? Já temos aí uma percentagem, ó. Tá bom? Continuando, ele traz aí, apenas 45% do esgoto do país é tratado, apontam os dados mais recentes do governo. Em 2015, na ONU, Brasil se comprometeu a universalizar o serviço de saneamento até 2030, tá? Outra porcentagem aí que foi de 45. Observe que no texto anterior há informações dadas na forma de porcentagem, com a escrita do sinal, simbologia, tá? Como 45%. A porcentagem é uma razão especial, no qual o consequente é sempre 100, tá bom? Assim, lemos 45%, que estamos nos referindo à fração 45 sobre 100. Aqui, da mesma forma, se tivéssemos que fazer a leitura, 55%, nada mais é 55 sobre 100, ok? Então, continuando na página 77, o uso de porcentagem ou razão percentual favorece comparações entre duas razões. De maneira geral, dizemos que toda razão que a gente sabe que é de A para B, tá? No qual, para esse tipo de questão, B ela vai ser igual a 100, ela pode ser escrita na forma de taxa percentual, tá bom? Temos aí alguns exemplos: 5%, 79%, 134%. O contrário também pode ser indicado, isto é, partir de uma escrita percentual na forma fracionária, inclusive com a escrita de uma fração equivalente e irredutível, tá bom? Então, para se ter esse exemplo aí, ele trouxe o exemplo de 75%, tá? Na forma fracionária ou razão 75 sobre 100, fazendo o que ele solicitou aqui, e foi justamente transformar em forma irredutível, dividindo por 25, temos aqui 3 quartos, tá certo? E se fizermos a divisão de 3 quartos, chegamos ao resultado de 0,75, ó, a mesma coisa, 2 casas depois da vírgula corresponde à parte de centésimo. Tá bom, gente? Super simples aí. Ele traz mais um exemplo na forma de razão, tá? Como é que a gente vai conseguir transformar a forma percentual
de uma fração desse tipo aqui? 1/4. A gente já viu que pode fazer a forma irredutível, né? Então, 1/4. Vamos pensar em frações equivalentes, tá? Sempre com denominador igual a 100. Então, que número eu vou multiplicar por 4 que vai resultar em 100? Ó, muito simples. Não pode passar, tá bom? Então, 1/4 corresponde a 25 centésimo, né? 25 sobre 100, forma percentual, tá certo? Simples demais aí, tá bom? Essa conversão. Chegando na página 79, para que a gente finalize essa parte da nossa aula também, ainda teremos mais uma aula envolvendo a parte de razão, sendo que na próxima semana a gente fechou aí, razão vai diretamente para proporção, tá bom? A gente chega na parte dos cálculos com porcentagem, tá? Cálculos com porcentagem, certo, gente? Muito simples aí, né? Já trabalhamos também os cálculos de porcentagem. Há grande variedade de cálculos que podem ser feitos envolvendo porcentagem, em que ela pode ser considerada o cálculo de razão dadas na forma fracionária, uma fração de quantidade. Pode-se considerar também o uso de números decimais, além de outras possibilidades que serão exploradas neste e em outros capítulos, tá? Na sequência, destacamos algumas situações como exemplo. Cálculo de porcentagem, a gente tem que ter em mente duas questões, tá? Se o cálculo ele pede valor de desconto, ou se ele pede um valor de acréscimo, são duas situações que estão dentro do cálculo de porcentagem, tá? Para vocês entenderem melhor, quando a gente vai fazer uma compra, uma camisa, uma calça, chega lá na loja e diz, ó, pagando à vista. Então ele diz, vai ter um percentual, tanto na forma de desconto. Então a gente sabe que aquele valor ele vai diminuir mais um pouquinho, tá bom? Na mesma situação, ó, não vou pagar à vista, vou pagar no cartão, vou pagar no crediário, dependendo da situação. Aí ele diz, ó, no cartão aumenta tantos por cento. Então, da mesma forma, a gente já sabe que se o produto era um valor X, 100 reais, dependendo de quanto for, ele vai aumentar um pouquinho, porque houve aquela questão de parcelamento, tá? Então, são essas duas situações que a gente tem que estar interligado com porcentagem, que é a situação de desconto e a situação de acréscimo, tá bom? Então, um exemplo bem simples aí o material traz para que a gente feche. Situação 1. Observe um anúncio de venda de um smartphone, promoção. Ele é R$ 1.749, com parcela de 10 vezes, né, iguais, ou 15% no pagamento à vista. Então, vamos ver como é que a gente faz esses cálculos aí de porcentagem, tá? Então, 15%, que é o valor da porcentagem, tá? Do total, que nesse caso aqui é o produto de 1.749, tá bom? Então, duas formas da gente fazer. Uma, ó, transforma ela aqui em razão, tá certo? Ok? Super simples. Faz a multiplicação, tá? De 15 vezes 1.749, dividindo para 100, tá bom? Você vai chegar aí no resultado de 262,35. Fazendo aqui, tá, gente? Ó, multiplicação, 15 vezes 1.749 e o resultado dividindo por 100, ok? Outra forma da gente calcular a porcentagem é muito simples também, tá? Se não quiser fazer isso aqui. 15 dividido para 100, a gente transforma ele em número decimal, tá? Lembrando que duas casas após a vírgula, então aqui 0,15, e eu faço a multiplicação por o valor que nesse caso aqui é 1.749, tá? Resolvendo da mesma forma, eu vou obter aí o mesmo resultado. Aí é onde está, o que eu falei aqui na parte inicial. Essa questão ele dizia desconto, então se o produto custava 1.749, eu vou ter esse valor aqui de desconto. Então, faço uma subtração chegando no valor que eu irei pagar, tá? Agora vamos tirar proveito da situação. Vamos supor que ele dissesse, ó, ao parcelar
esse produto, você vai ter 15% de acréscimo, só para a gente ter noção do que eu estou falando, tá bom? Então eu já não iria fazer uma subtração, eu já iria fazer uma adição desse mesmo valor em cima da parcela, tá certo, pessoal? Muito simples, material de vocês aí tem outros exemplos, tá certo? Com relação ao conteúdo, tá? Então vamos lá, exercícios da semana, exercício que iremos fazer aí durante nossa semana. Quais são? Exercício, como sempre, tá bom? Para fechar aí o entendimento, exercícios de aplicação, que irão da página 99, prestem atenção, da 99, ok? Deixa eu fechar aqui, até a página, tá? 107. Lembrando, aplicação, tá, pessoal? Exercício de aplicação. Próxima semana a gente continua ainda no mesmo material, ou seja, no mesmo capítulo, sendo que a parte de proporção, tá certo? Então, um abraço, respondam essas atividades, qualquer dúvida estou aqui para ajudar todos vocês e até a próxima aula. Até lá!